Eu diria que 90% das pessoas leem completamente errado. O problema disso não é a memória dessas pessoas. A verdade é que muitas delas estão sabotando o próprio cérebro sem saber. Hoje aqui eu me proponho a te ensinar como ler como um mestre, na velocidade correta, de forma profunda e lembrando por muito mais tempo tudo que você lê. Vai ter um passo a passo que combina métodos de vários escritores, como Mortme Adler, Hugo de São Vito, Emílio Miri Lopes, com técnicas modernas para você aplicar ainda hoje. Mas antes, eu preciso te mostrar o erro invisível que mata a leitura da maioria das pessoas. Meu nome é João Dias e seja bem-vindo a esse curso gratuito de leitura. Uma vez eu conheci uma pessoa que lia como um louco. Meu objetivo inicialmente era ler como ele. Literalmente ele lia mais de um livro por semana. Então imagine aí, no fim do ano ele leu, sei lá, 60 livros por aí. Só que depois de um tempo eu percebi que essa pessoa, que não quero citar nomes aqui, lembrava menos de 10% do que ele tinha lido. Então ele lia muitos livros. Ele, no momento que lia, entendia tudo, fazia até alguns resumos aí pro Instagram e tudo mais. Só que depois, perguntando e conversando com essa pessoa sobre o conteúdo, ele não sabia mais nada. E talvez isso possa ter acontecido com você também. Terminar um livro e ficar com aquela sensação vaga de que você, beleza, você entendeu ali o que o autor estava dizendo, mas parece que aquilo não teve um impacto em você, aquilo não gerou um conhecimento efetivamente. Isso é mais normal do que você imagina. O erro, sinceramente, é bastante simples, só que ele é devastador. Ler de forma passiva. O Mortme Adler, um autor muito famoso, ele escreveu inclusive um livro chamado Como Ler Livros. Ele fala que ler é como uma conversa com o autor. E como em qualquer conversa, você precisa participar também. A pessoa não fala sozinha. Ele fala, você responde. Ele fala, você faz alguns gestos, né? Você faz uma cara de estranhamento, você ri, dá uma piada que a pessoa conta. É uma participação ativa da sua parte. E no livro deve funcionar exatamente da mesma forma. O livro é uma conversa sua com o autor. Você não conversa dormindo. Na verdade, algumas pessoas conversam dormindo, mas entendo o que eu quero dizer. Quando você lê passivamente e não participa efetivamente da conversa, tudo que a pessoa te disser, no caso, o autor, vai evaporar, vai sumir da sua mente em poucos dias. Mas quando você lê ativamente, as coisas mudam um pouco, porque cada página lida se torna uma troca viva de ideias. Entende? E não é aqui uma simples questão de disciplina ou de força de vontade, mas sim de usar o método certo. O primeiro passo aqui, então, para a gente já começar, é ler como um investigador. Quando você aprende a entrar no livro como um detetive e entra numa cena do crime, a sua compreensão dispara. Eu vou te mostrar como fazer isso agora. A gente já falou, então, desse erro invisível, ler passivamente, e agora eu te proponho a ler como um investigador. Como isso funciona? Então vamos lá. Pensa num detetive chegando numa cena do crime. Imagino que você já deve ter visto Sherlock Holmes, né? Ou então qualquer outra série ou filme de investigação. Nenhum detetive mergulha direto no primeiro detalhe que aparece. Ele observa o todo primeiro. Ele cria algumas hipóteses e vai identificando alguns padrões. É exatamente isso que você deve fazer quando você pega o livro pela primeira vez. Isso, para o Mortme Adler, é chamado de leitura inspecional. Muitos de nós desconsideram as pistas que o autor está nos dando ao escrever um livro. Deixa eu te mostrar. Peguei um livro, Aristóteles para Todos, inclusive do próprio Mortme Adler. E olha só, o que você deve fazer antes de começar a ler aqui na página 1, né, Jogos Filosóficos, o que você precisa fazer é entender do que se trata esse livro. Para isso, você tem que ir no que o autor, nas pistas que o autor te dá. Quais são elas? O sumário, que para muitas pessoas pode te parecer algo completamente inútil. Na verdade, não é, senão não estaria aqui. Não é mesmo? O que você pode fazer é ler também essas orelhas aqui do livro, ler um pouco sobre os capítulos que você achar interessante, então você pode avançar aí no livro e olhar aqui. É claro que o único método de mesmo indivíduo pode... ideias produtivas, saber prático são fatores distintos da produção das coisas. Interessante. Ser e não ser. Começa a inspecionar o todo, começa a ter uma introdução do que você vai começar a aprender. É bom que eu entenda do que está sendo dito, entenda o que o autor vai me falar durante o livro, de que ideia ele vai tentar me convencer. João, isso é perder tempo.
Na verdade, não é. É construir um mapa mental do território que você está indo viajar. É basicamente isso. Catalogar as coisas, entendeu? Porque quando a gente começa aqui, na página 1, né, digamos, do livro, acaba que as coisas são muito novas, as palavras são um pouco estranhas, você não sabe de que se trata. Pode ser um pouco difícil para você se manter empenhado na leitura e entender o que ele está querendo te dizer. E olha o que é interessante, quando você faz essa parte, você já pode começar a gerar algumas perguntas para você. Isso já torna a minha leitura um pouco mais ativa. Que é um exercício para você fazer agora. Se você quiser, pode dar pausa nesse vídeo. Esse vídeo não vai para lugar nenhum. Leia. Não sei qual livro você está lendo agora. Não sei qual livro você pretende ler. Mas tire um tempo, 3 minutos, tá? É um tempo literalmente curto e cronometrado. Para que você possa inspecionar o livro que você está lendo. E para isso você vai ler sumários, você vai ler as orelhas, você vai ler contracapa, tudo isso. Você tem que fazer em um curto período de tempo um tour rápido pelo livro. Você pode ver aí quantas páginas o livro tem, você pode ver quem é o autor do livro. Muitas pessoas não sabem nomear o autor do livro que elas estão lendo. Isso não pode acontecer, gente. Esse pré-contato faz com que o seu cérebro tenha alguns pontos de referência quando você de fato mergulhar na leitura. Sacou? Então, cara, isso é perfeito, velho. Isso é perfeito e pouquíssima gente usa. Falando em mergulho, existe uma técnica medieval, né? Então, imagine aí, centenas de anos atrás, mas que faz com que qualquer leitura sua se torne um pouco mais profunda, quase que meditativa. E essa técnica vem de um monge que viveu há quase 1000 anos atrás. Ele já sabia ali como lidar com as distrações antes mesmo dos celulares existirem, tá? Então a gente tá falando de um cara, na Idade Média, falando como lidar com distração. Eu tô falando aqui do Hugo de São Vito. Ele é um mestre, cara, totalmente fora da curva do século XII. Ele dizia que estudar é como cultivar um jardim. Primeiro você tem que preparar o solo, depois você planta e depois você tem que cuidar. O Hugo de São Vito dizia que a leitura precisa de um espaço mental limpo, sem distrações e, claro, sem interrupções. Isso é algo que o Sertilanges reforça no livro dele. Quando você senta para ler, tenha certeza que você não será interrompido. Na prática, isso significa criar um simples ritual para você antes de começar uma leitura. Você tem ali seu espaço fixo de leitura, você vai desligar as suas notificações. Fique tranquilo, você não vai perder nada muito urgente. E claro, você precisa ali respirar por uns 30 segundos e depois você começa a ler. É um simples ritual, como eu disse, mas que já te prepara para o que vai vir em breve. Isso ativa o que a neurociência chama de estado de atenção sustentada. Não se preocupe com o nome técnico, pense assim, é como mergulhar na água, mais uma vez uma metáfora de mergulho, e só emergir quando o mergulho estiver acabado. Então, quando você tiver visto tudo que você precisa ver, aí sim você sobe para tomar um ar. É basicamente essa a ideia. E aqui vai um truque rápido que eu também vejo muitas pessoas ignorando. Leia com lápis ou caneta na mão. Isso te deixará no modo ativo, né? Como se você estivesse pronto para reagir ao que você está lendo. Então você lê algo que te interessa, já marca. Você vê alguma coisa que você não entendeu, já coloca uma interrogação, faz uma pergunta, já começa a fazer algumas associações com algo que o autor já disse, ou então algumas contraposições. Mas óbvio, tudo isso só vale se você lembrar do que você lê, né? Amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui 5 anos. E aqui que entra uma técnica que faz você memorizar enquanto lê, sem precisar ficar decorando as coisas de forma forçada, igual a gente fazia lá na escola antes de uma prova. O Emílio Mirey Lopes, o autor de Como Estudar e Como Aprender, ele diz que a memória é filha da atenção, ou seja, quanto mais você interage atentamente com o texto, mais ele fica em você. De forma simples, é isso que acontece. Como que funciona isso, né? Chama anotação ativa. Veja, todos os nomes têm ativo, porque é imprescindível que você participe da leitura. Cara, não é você aqui e o autor lá, entendeu? Não é você aqui e o livro lá, onde qualquer que seja. Vocês estão participando de uma conversa, de uma troca de ideia. Então, ler e escrever enquanto você está lendo alguma coisa que surge na sua cabeça, uma ferramenta muito poderosa.
e simples. Nada do que eu disse aqui até agora exige ferramentas extremamente complexas, como um software de leitura ou como uma planilha no Excel de livros e relações de frases. Não. Só estou falando, tenha uma caneta na mão e esteja atento. É isso. O que acontece, cara? Quando você lê alguma coisa que te interessa, por exemplo, você lê lá que a leitura ativa envolve um diálogo com o autor. Você pode perguntar: como posso dialogar com o autor? E aí, talvez ele te dê ali, nas próximas páginas, nas próximas linhas, algumas respostas para isso. E é aí que você tem que estar atento, começar a buscar essas respostas. Outra coisa também é o mapa mental rápido, tá? Tudo aqui é rápido. Não quero que você gaste 40 minutos fazendo um fichamento do capítulo. Não, você faz o mapa mental ali das principais ideias, de algumas relações, de algumas respostas que ele deu para alguns problemas, e é isso. Fez o fichamento, fez o mapa mental ali. Cara, não é capricho não, entendeu? Não é arte. É só começar a organizar a sua memória, as coisas que você aprendeu. Muitos autores chamam também de palácio da memória, né? Começar a ter um lugar físico, quase que um lugar físico para cada coisa. A gente não vai falar nada disso aqui, só quero te dizer: faça mapas mentais e anote o que você está lendo. Se você quiser consolidar ainda mais o que você leu, cara, pratique o que é chamado de repetição espaçada. Depois de um dia, depois de uma semana, depois de um mês, volte nesses seus mapas mentais, volte nesse livro, tá? Não abandone o livro depois que ele estiver terminado. Não, volte lá, leia o que você marcou, leia algumas perguntas que você fez. Isso é maravilhoso, isso é muito simples e poderoso. Existe um múltiplo passo que transforma um leitor simples em um leitor brilhante. Transformar tudo isso que eu disse em um hábito natural. E esse passo é o que faz a diferença entre você lembrar algo por um mês e por uma vida toda. Ler brilhantemente não é um truque que você usa uma única vez. Muito pelo contrário, é um estilo de vida. O Aristóteles ele fala que a excelência é um hábito e não um ato. Ou seja, para que você consiga ser excelente em uma coisa, você tem que repeti-la diversas vezes, criar um hábito daquilo. E para criar esse estilo de vida que eu acabei de falar, você precisa de uma rotina leve e, de certa forma, adaptável. Não subestime um começo pequeno. Você vai ler 10 minutos por dia. Você vai ler, 5 páginas por dia, tentando aplicar essas coisas que eu vim falando aqui até agora. Depois você passa para 15 minutos ou, 10 páginas e por aí em diante. No começo, você tem que fazer as coisas que te ajudam a manter a constância. Então, se você quer começar a ler brilhantemente agora, e aí você pensa: não, vou pegar aqui 5 livros e vou ler eles do início ao fim. Velho, é bem provável que amanhã você não volte para ler esses livros, entendeu? Então a ideia é que você leia 10 páginas, fique com aquele gostinho de quero mais. Amanhã você volta, lê 10 páginas, fica com aquele gostinho de quero mais. E aí vai. Quando você vê, você terminou o livro e compreendeu ele de forma plena. Uma coisa muito interessante que eu faço e aconselho: combine diferentes tipos de leitura. Misture os livros, entendeu? Então, às vezes eu tô lendo um livro muito denso em paralelo com um livro muito simples. Dom Quixote e Fédon, do Platão. Isso também te ajuda a manter o cérebro motivado. E é legal quando você se propõe a criar o hábito da coisa, porque isso vai fazendo com que você visualize o seu progresso. Então você vai vendo que, cara, olha, eu já li aqui 20 páginas, agora eu já li 40 páginas, já li 100 páginas. E você percebe: cara, já li um livro, entendeu? Poxa, antes quando eu comecei a ler, eu lia só 10 páginas por dia. Agora eu leio 50 páginas por dia. Cara, isso é muito interessante. E aqui eu abro um parênteses para velocidade de leitura. Eu falei lá no início do vídeo que a gente deveria falar sobre isso. A gente não deve se preocupar com ler os livros rápido. Isso é o maior erro da nossa geração. Ler as coisas rápido. Você não precisa ter pressa quando você estiver lendo o livro. Entenda que cada parte exige de você um comportamento diferente. Às vezes, você pode ler uma coisa mais rápido, mas você precisa entender que às vezes você tem que ler bem devagar. E é isso que muitas pessoas não conseguem, ler devagar para compreender por completo aquela passagem. Claro, a boa notícia é que com o tempo, com poucas semanas, com poucos meses, tudo isso vai se tornando quase que automático em você, até que se vire um hábito. Você não vai mais ter que ler, vai simplesmente viver lendo. Hoje você aprendeu a evitar a leitura passiva
investigar um livro antes de mergulhar, criar um espaço mental para leitura profunda, memorizar enquanto lê e, claro, transformar a leitura em um hábito. Se você quer aprofundar mais e aprender técnicas avançadas de leitura, para você acelerar o seu ritmo de leitura, para que você possa entender melhor as coisas e reter mais, conheça o meu curso completo de leitura e memória que está aqui na descrição. É um valor simbólico, R$ 29,90. A minha ideia é que com isso eu possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. O mundo está cheio de pessoas, mas poucos leem brilhantemente. Hoje você faz parte desse grupo. Obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Deixe sua inscrição e a gente se vê em um próximo vídeo.